Opa, professor Felipe Fontoura, então vamos lá fazer um dos últimos acertos que a gente precisa no nosso gráfico, nos nossos gráficos, né? Ou nos nossos gráficos. Então, essa parte de cima aqui a gente acabou de fazer, as categorias já estão ok. Esses últimos lançamentos aqui, se eu não me engano, eu acho que eles estão fixos, a gente precisa verificar, né? Mas também o que a gente precisa fazer agora é fazer com que esses valores, todos esses lançamentos que estão aparecendo aqui, eles sejam refletidos de 7 dias. Porque, novamente, se você deixar isso aqui solto, se você deixar esses gráficos, enfim, esses lançamentos aqui, daqui a um ano vai ter, se for feito um lançamento por dia, 365 lançamentos, e não é isso que a gente quer, porque senão vai virar uma bagunça, a análise da pessoa vai começar a falhar, porque a função do Smart Money, nesse caso aqui, é fazer com que a pessoa tome uma decisão, ou uma decisão de economia, ou uma decisão de investimento, de repente. De repente aqui pode ter uma categoria que não é só gasto, pode ter alguma coisa aqui de investimentos, que de repente está retornando mais para ela. E depois nomes de categorias, cores, depois essas coisas a gente acerta. A gente está aqui ainda bem no protótipo funcional, avançado do Smart Money, fazendo essas coisas funcionar, principalmente essas regras de negócio. Bacana? Então, vamos só entender aqui o que a gente precisa fazer para que fique claro, para que você tenha clareza aí e a gente não fique dando volta em círculos. A gente está aqui então no home.ts, o home.ts você já sabe o que é, que ele tem essas duas variáveis aqui, o entries by date by category, que elas são preenchidas pelo account. O account tem essa função aqui, ó, less entries by category, por exemplo, que se eu clico aqui, ela vai para o entry DAOs, que é um get by category, que na prática, o que ele faz? Ele faz aqui para mim um SQL, tá? Só que isso aqui não tem nenhuma cláusula de where dizendo o seguinte, olha, pegue para mim todos os entries o entry, a data, né, de entrada, o entry at, se eu não me engano, esse é o nome do campo, tenho quase certeza, enfim, o entry at a partir da data tal, ou enfim, menor ou maior que a data X, tá? A gente não tem isso, por isso, isso aqui está retornando sempre tudo. Isso aqui vai ser, obviamente, um gerador de problemas se deixar dessa forma. Então é legal, até eu te recomendo, sempre que você for começar a desenvolver aplicativos, procure desenvolver testes que possam dar um espaçamento aí de datas interessante, tipo de um mês, um ano, para que você possa definitivamente testar o seu aplicativo, para que você definitivamente possa fazer com que ele tenha percepção de uso de tempo. Bacana? Então vamos lá, sem mais delongas. Primeira coisa que a gente precisa fazer, o account, se a gente vier que é o responsável por estar inserindo alguma coisa, tá aqui o add entry. Se vir que ele dá o add entry, ele tem aqui uma função insert. Essa função insert no entry at, ela está colocando não é verdade? Ela está colocando qualquer coisa aqui. Então isso faz com que a data e a hora atual ela não seja preenchida, tá? Deixa eu voltar aqui no meu rascunho e vamos colocar aqui o seguinte. Quando eu faço isso daqui, ó, insert into entries, eu coloco meus campos, né? Vamos colocar aqui os campos que eu estou utilizando. Amount entry category ID, values, e aqui eu vou colocar os meus valores. Então eu vou colocar aqui, olha, 10.9, sei lá, R$10,90. Vou colocar aqui o 1, só estou repetindo. E o ID da categoria aqui, por exemplo, é o 3. Então eu escolhi colocar a categoria ID 3 aqui. Quando eu faço isso, esse entry at ele vai tentar ser preenchido. Se ele não consegue, ele vai colocar qualquer valor lá dentro do SQLite. Tem bancos de dados que eles têm alguns comportamentos diferentes. Tem alguns bancos de dados que você consegue colocar funções aqui, tá? Então eu vou te mostrar por que eu decidi fazer o que eu estou fazendo agora, que é criar uma função personalizada chamada função now, que é a data que dá a data e hora atual do dispositivo. Então, por exemplo, se a pessoa estiver num fuso horário de -3, que é o nosso caso aqui do Brasil, quando nós não estamos no horário de verão,
ele vai colocar a data e hora correta. Tem muitos sistemas que eles são internacionalizados, que eles precisam colocar a data UTC. E daí cada cliente, né, cada tela que se vire aí para mostrar a data localizada. Tem várias estratégias, mexer com data e hora não é uma coisa tão trivial assim quanto a gente pensa. Muita gente ignora esse problema e data e hora é um possível gerador de problemas dentro do nosso sistema. Porque se você erra alguma coisa, vamos supor que você mostra um número lá, o balanço total do mês. Se você erra a data, cara, tipo assim, você vai estar produzindo um valor que não é real. Né? É um valor que as pessoas, os gerentes, enfim, vão tomar uma decisão e que pode fazer com que essa decisão ela não seja acertada por conta de um erro do sistema. Afinal, essas pessoas estão acreditando que de repente um número que está aparecendo lá, R$110 mil, sei lá, por exemplo, seja verdadeiro, mas de repente um errinho de programação que faça pegar um dia a mais, um dia a menos, vai fazer com que essa informação já não seja mais correta. E não é isso que você quer, tá? Então vamos lá, chega de blá blá blá. Então, uma primeira estratégia que você pode fazer, vou vir aqui no database, na criação do Entrise, é fazer isso aqui, ó. Vou copiar o SQL, tá? Vou colocar aqui e vou fazer umas quebras de linha aqui para que a gente possa poder trabalhar. Vou colocar aqui amount, description, entry at, categoria ID, não é isso? Então é isso que ele está sendo criado, é isso aqui. Então tá bom. Olha só, o entry at, ele é o tipo datetime. Então você sabe aqui, só recapitulando bem rapidinho, que cada campo ele vai ter um tipo, né? Aqui o tipo integer, tipo decimal, tipo text, datetime, booleano e integer novamente. Só que acontece, se você simplesmente colocar aqui o tipo do campo, ele aceita o que você colocar aqui, numa boa, sem problema nenhum. Só que dentro de qualquer banco de dados, isso não é específico do SQLite. Aliás, o SQLite é um dos bancos de dados mais simples que existem e precisa ser, para ser enxuto e rodar em modo offline dentro da nossa aplicação. Você pode colocar funções adicionais que vão fazer com que o seu campo tenha algum tipo de comportamento. No nosso caso aqui, o ID, eu vou falar que ele é um primary key e eu vou dar um auto-increment para ele. Então isso vai evitar que você construa códigos extras, construa suas funções aí, que faça com que ele aumente 1, 2, 3, 4, 5, enfim, o ID que você está colocando aqui. Outras funções são funções de validação, por exemplo. Você tem aqui o amount, o decimal está falando que ele não pode ser nulo, ele não pode receber valor nenhum aqui, tá? No nosso caso do datetime, você pode colocar uma função assim, ó, default current time is temp. Se eu não me engano é assim, tá? Eu preciso conferir. Mas o que você pode fazer? Você pode falar para ele o seguinte, olha só, o entry at, você é do tipo datetime, você vai receber um valor default da data e a hora atual que esse valor está sendo preenchido. Aliás, é isso aqui, ó, current time stamp, tem esse underline que acabei de lembrar, tá? Então, isso aqui vai fazer com que ele seja preenchido. Mas uma das desvantagens disso aqui é que ele vai preencher com o horário UTC, né, que é o horário global lá de Greenwich. Então, isso vai fazer com que, se você simplesmente mostrar esses valores aqui, vamos dizer assim, 8 horas da noite no Brasil, dentro do banco de dados vai ter registrado... 17 horas do Brasil, no banco de dados vai estar registrado como 20 horas. Né? Então isso vai fazer com que ele, ou 17 mais 3, enfim, tem que fazer as contas, mas vai fazer com que o usuário ele tenha uma percepção de data e hora defasado. Né? Então você vai precisar, na hora que você for fazer o seu select, então vou fazer um select aqui, select and try at entries, você não pode simplesmente exibir esses valores aqui. Você vai ter que fazer alguma função de ajuste em função do horário local da pessoa. Enfim, para evitar qualquer confusão de valores de UTC, qualquer coisa do tipo, o que eu fiz? Qual foi a minha abordagem nesse aplicativo? Eu coloquei, ó, aqui, not null, ele não pode estar vazio. E aqui no entry at, eu preferi colocar
o valor dessa forma. E você também pode fazer isso aqui. Você vai começar com o ano, vamos dizer assim, 2018, 12/02. Daí você vai colocar aqui, ele tá a data em formato ISO, tá? A data em formato ISO ele vem desse jeito aqui, daí você vai colocar a sua hora. Então vamos supor que seja 13 horas com 45 minutos e, sei lá, 8 segundos, tá certo? Se você colocar dessa forma, preencher dessa forma aqui, esse date time ele vai ficar registrado como data, tá? E isso vai fazer com que você depois consiga fazer contas. Então você pode fazer assim, ó, depois colocar um where and try at, vou colocar só um asterisco para ficar mais didático aqui, and try at seja maior ou igual uma data específica, vamos supor assim, seja maior que o início do mês. Vamos pegar um mês aí, tá? 2018, 12/01, você vai colocar aqui meia-noite, 0, 0, 0. Tem outros jeitos de fazer isso, mas estou fazendo um jeito bem simplificado, como between e tudo mais. Menor que dia 31, meia-noite, tá bom? Isso é uma forma de você pegar um mês inteiro, que ele vai pegar todas as datas que estão aqui. Então, vai ser basicamente isso aqui que a gente vai fazer, tá? Que é para pegar os últimos 7 dias, que seria, eu vou colocar aqui uma forma como se fosse em português mesmo, só para você poder entender. A data atual menos 7. É isso que eu vou fazer aqui, tá? Pegar essa data atual menos 7. Só que, de novo, a gente precisa fazer com que, primeiro, a data que esteja sendo inserida dentro do entries seja uma data correta. Por isso, voltando às minhas motivações, que eu criei uma função, criei um método dentro do datetime chamado now. Esse método vai fazer com que esse valor seja inserido corretamente. Bacana? Você entendeu então agora a estratégia? Então agora a gente vai voltar para o database e vai construir então um método aqui chamado now. Eu vou copiar e colar, tá? Aqui e vou explicar para você passo a passo. De novo, você vai se assustar com o método. É um método meio chatinho aqui de utilizar com JavaScript, mas eu preferi fazer esse método na mão, tá? Porque se eu não fizesse esse método na mão, eu iria ter que recorrer a alguma biblioteca externa e eu não queria instalar uma biblioteca externa só para isso, só para fazer um cálculo simples de data. Tem uma biblioteca chamada Momentum JS, que é uma biblioteca muito, vou colocar aqui de novo, é uma biblioteca muito completa, que se você tiver muitos cálculos de data, vale a pena você usar ela, tá? Mas eu preferi não utilizar porque, enfim, eu tinha alguma coisa um pouco mais simples. Mas deixa eu explicar aqui para você, para fazer com que você venha comigo, tá? Então, primeira coisa, vou retornar aqui um tipo now, eu vou falar a quantidade de dias que eu quero, essa quantidade de dias pode ser positiva ou pode ser negativa, e tem uma função aqui, uma situação chamada midnight. Se eu quero a hora, data e hora atual igual meia-noite para acontecer uma situação igual aconteceu aquela situação que eu coloquei aqui, que eu quero o mês inteiro, né? Quero a data meia-noite. Então, se eu quiser a data meia-noite, vou colocar midnight igual a true, que ele vai forçar, ele vai sobrescrever a data e hora atual. Que se você estiver rodando isso aqui, por exemplo, 18 horas da noite, ele force para 0, tá bom? A primeira coisa, deixa eu explicar a lógica aqui para você. Eu peguei aqui um objeto date, isso aqui é a classe date, isso aqui vai rodar, vai me retornar a data e hora atual. Se a minha quantidade de dias ela foi diferente de 0, ou seja, eu quero 7 dias para frente ou 7 dias para trás no passado, né? Isso aqui vai ser diferente de 0, então ela vai construir uma nova data para mim. Então olha só, vai pegar um new date em função da data que eu coloquei aqui e ele vai dar um set date com mais X dias que eu estou colocando aqui. Então se esse days aqui, ó, vou colocar um comentário aqui, ó, days, vou imaginar que esse days ele é igual a menos 7. Né? 7 dias para trás, que é o que eu preciso fazer. Então, se ele tiver 7 dias para trás, o que ele vai fazer? A data que eu peguei aqui, esse new date, mais com menos vai dar menos 7 dias. Então, ele vai calcular aqui para mim a quantidade a data exata 7 dias atrás.
Isso vai fazer com que você não se preocupe muito. Por exemplo, se o mês acaba com dia 30 ou dia 31, por exemplo, ou se é no ano bissexto, e você vai deixar com que o computador calcule isso para você. Então, por isso que eu usei essa função aqui. Por quê? Porque quando você utiliza esse objeto, esse new date aqui, ele também vai pegar a data e hora do seu dispositivo. Então, se o seu dispositivo tiver com a data e hora correta, é muito provável que esteja, porque a data ela é atualizada pela operadora de telefonia celular, ele vai calcular isso aqui certinho, sem preocupação nenhuma, tá? Então, o que eu vou fazer? Daí eu vou pegar uma variável para cada. Ó. Eu vou pegar aqui o getDate, getMonth, que eu vou pegar aqui o mês, vou pegar aqui o ano, vou pegar a hora, minuto e segundo, tá? Se ele for 0, ou seja, se eu não passar nada e simplesmente eu quero a data atual, o que ele vai fazer? Ele não vai somar nada, porque ele não vai passar por esse if, e ele simplesmente vai preencher as variáveis que eu estou preenchendo aqui, ó. Olha só, tá bom? E se ele for midnight, você viu que as variáveis foram preenchidas aqui com hora, minuto e segundo, ele vai sobrescrever colocando o valor 0. Claro que esse código aqui ele pode ser melhorado muito. Se você quiser melhorar por conta própria, eu aconselho que você possa melhorar isso, mas se você também não quiser, não foque muito nisso aqui, tá? Isso aqui, basicamente, ele vai fazer com que ele coloque zero à esquerda, tá? Se o número ele tiver um algarismo só. Então, se colocar assim 9, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, getMonth, ele vai colocar aqui só o número, ele não vai colocar 09. Lembra do formato que a gente precisa? A gente precisa desse formato aqui com 0. Isso aqui vai terminar de preencher esse 0 para a gente e vai retornar então a data. Então eu tenho alguns comandos aqui que depois você pode estudar, depois você pode debugar. Como uma função simples, a gente não vai, no bom sentido, perder muito tempo com ela agora, tá bom? Então, a hora que eu for pro entry down, lá na função de insert, eu vou deixar ele aqui. Agora, então, a gente vai poder utilizar o seguinte, database provider.now. Tá? Então, essa função .now aqui, agora ela está prontinha para fazer com que o entry@, ele receba a data e hora correta. Lembra que lá atrás, nas aulas passadas, eu já falei com você, olha, vamos colocar um aqui, que depois a gente vai resolver isso. E agora chegou a hora de resolver. Tá? Então, essa aqui é a primeira coisa. Dado que os valores estão sendo inseridos da maneira correta, ou seja, os valores estão inseridos aqui, 50% do problema eu já matei, você concorda comigo? Então, isso aqui pode sumir. Ficando, então, agora para que eu resolva os selects que precisam de um tratamento de data e hora atual. E qual que é a estratégia que eu utilizei? Olha só, eu fiz com que todas as funções do meu entry down ela possa receber um where, tá? Olha só, eu fiz assim. Eu vou entrar aqui no account e de novo você precisa prestar atenção aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, last entry by date, tá? Eu fiz assim, olha só. Eu vou colocar aqui, ó, days. Ok, vou colocar assim, ó, let criteria ou SQL, sei lá, você pode colocar o nome que você quiser, mas segue aqui comigo, igual entry at maior ou igual a alguma coisa, não é isso? Eu coloquei assim, ó, let data igual database provider.now. É a função que vai ser preenchida aqui para mim, não é verdade? E eu vou colocar aqui, ó, days, que eu estou recebendo de parâmetro aqui, ou seja, essa função ela tem que retornar os últimos 7 dias, então aqui tem que vir -7, ok? Que quando eu for chamar essa função eu vou passar -7 para ela, mas por enquanto eu vou deixar ela mais flexível. Pode ser a quantidade de dias que alguém que for chamar ela quiser. Tá? E aqui eu vou usar o tal do midnight, ou seja, vai passar a data e hora, vai fazer o cálculo de data e hora, ele vai passar então por esse if aqui, então a quantidade de dias muito provável seja diferente de 0, então ele vai fazer a soma ou subtração da quantidade de dias, e como o midnight está setado como true, ele vai forçar a hora, minuto e segundo para 0.
tá? Deixa eu voltar aqui, senão você vai se perder, ok? É isso que eu fiz. Você sabe que isso aqui já seria códigos para que eu pudesse inserir dentro do meu SQL, na verdade. Então, esse meu SQL eu vou inserir aqui, ó, criteria e data. Só que, olha só, essa função ela não está preparada ainda para isso, na verdade. Ela não está ainda preparada para receber nenhum parâmetro. Se eu vier aqui, ó, ela está com a quantidade de parâmetros vazia. Então, eu preciso colocar aqui SQL e data. Tá? Esse SQL e data aqui, eu vou colocar, aliás, data, tá? Depois eu ajusto isso aqui, não tem problema. Ela vai receber esses valores. E caso eu esteja utilizando esse getByDate sem parâmetro nenhum, eu não quero colocar nada, para evitar com que eu tenha toda hora passar um valor, eu vou forçar esse valor aqui, ó. Olha só que interessante. Então isso significa, eu vou colocar aqui em comentário, que se eu quiser utilizar assim, ó, entry_down.getByDate, se eu quiser utilizar assim, não tem problema, ela não vai dar erro, porque os parâmetros já foram forçados aqui para vazio e para nada. Então isso vai dar mais flexibilidade ainda para o programador que estiver utilizando o seu código. O programador pode ser você mesmo, você vai ver que isso aqui no futuro vai dar muita flexibilidade para você e evitar bastante dor de cabeça. Essa dica aqui não funciona só aqui no JavaScript, no TypeScript, mas funciona em qualquer outra linguagem, tá bom? Então você pode estar utilizando. E a estratégia aqui é fazer com que eu possa, dentro desse critério, inserir qualquer where aqui no meio. Porque, de novo, essa função aqui, getByDate, ela está pegando tudo. Mas eu quero, olha só que interessante, eu quero que o entry@, seja maior ou igual a null. Ou seja, o last entry by date, ele está forçando que um campo seja alguma coisa. Então isso daqui, ó, esse criteria aqui, esse SQL, eu tenho que inserir no meio desse SQL aqui, tá certo? Qual é uma das estratégias para fazer isso, tá? Primeira coisa, vamos corrigir isso aqui, tá? Vamos trocar isso aqui agora de const para let, porque ela vai precisar ser dinâmica. Essa variável vai precisar ser variável, vai precisar ser mudada dentro da minha programação, tá? E vamos lá, então olha só, esse new data aqui agora vai ser um array vazio, então você sabe que se eu não passar nada, ele vai concatenar, então ele vai misturar com o data que eu estiver recebendo aqui, tá certo? Isso aqui, só explicando rapidamente, vai ser vazio quando eu faço uma soma disso, eu estou só colocando aqui, ó, 12.5, por exemplo, o resultado disso é igual a isso aqui, ó, 12.5. Só que se eu tivesse aqui, ó, por exemplo, 1, o resultado disso seria 1,12.5, tá bom? É isso que essa função concat faz. Ela concatena qualquer valor dentro do meu array, tá? Então, entendido isso, vamos colocar então agora aqui o nosso if. Vamos lá. If critéria diferente de vazio, ou seja, diferente disso aqui. Então, se está diferente disso, significa que o programador que usou, ele quer inserir um where. Já que ele quer inserir o where, então o que a gente vai fazer? Vai deixar ele inserir o where. Então vai assim, SQL mais igual. Opa. Lembra da concatenação aqui? Where. E vai colocar aqui criteria. Quando você coloca aqui, olha só, o aspas, você permite com que você coloque uma variável, desde que ela esteja circulada por esse código aqui. Então, se você colocar $chave e fecha chave aqui, isso seria o equivalente a fazer assim, SQL mais igual. Eu gosto de fazer na situação de cima, where, espaço, mais criteria. Tá bom? Eu gosto mais de fazer nessa situação aqui de cima, tá? Fica mais profissional. Enfim, profissional dependendo para quem lê, né? Então, eu fiz isso, só que se eu fizer simplesmente dessa forma aqui, olha só, e for inserido o critério,
o where vai entrar debaixo do order by e vai fazer com que eu tenha um erro de SQL. Então eu preciso transferir esse group e esse order by para depois do where. Então eu vou ter que fazer assim, ó, SQL mais igual, e vou então recortar esse carinha aqui e vou colocar ele aqui, certo? Então pensa comigo, se o criteria tiver diferente de 0, que é o que eu estou passando aqui, olha só, eu estou passando por um try at, então o try at vai estar sendo entrado aqui, né? Ele vai ter esse valor aqui, ó, try at, ok? Ele vai estar montando o meu primeiro SQL, que é o SQL que a gente já sabe. Esse new data aqui, eu estou passando esse data, que é esse cara aqui. Eu vou pegar a data e hora atual com x dias para frente ou para trás, igual a true. E eu vou então fazer o quê? Eu vou inserir dentro desse criteria e vou inserir dentro do meu data, tá? Então esse where vai aparecer aqui. Então, na prática, como o criteria está como try at, vai ficar assim, ó, como se fosse assim, ó, try at maior igual a alguma coisa. Como o new data, que vai ser utilizado agora aqui, tá? Ele está sendo utilizado agora aqui. O que vai acontecer? O meu SQL está sendo passado, está sendo montado de forma dinâmica e o new data está sendo recebido aqui, tá? Só que se eu deixasse dessa forma, você sabe que ele não iria ser flexível, essa função aqui. Porque quando eu coloco dessa forma aqui, ó, eu vou tornar essa função aqui totalmente flexível. E esse é um dos, vamos dizer assim, dos princípios de quando você faz relatório. Porque relatório pode ter vários filtros. Então você vai poder ir colocando vários wheres aqui e utilizar a mesma função. Isso aqui é uma dica altamente avançada que você pode utilizar aí em qualquer sistema. Isso aqui não é específico aqui de aplicações mobile. Se você não estiver usando um ORM, que é um gerenciador de relacionamento com o banco de dados, que ele cria o SQL para você, se você estiver criando um SQL na mão, lá no seu sistema em PHP, por exemplo, ou Java, ou C#, e você estiver montando o seu SQL, como nós estamos montando aqui, e se você é um pouco mais avançado, você sabe o que eu estou falando, então, o que você vai poder fazer? Você vai poder deixar isso aqui totalmente dinâmico, tá? Vamos só fazer uma experiência. A experiência que a gente vai fazer é aqui, ó. .log. Vou colocar aqui um get by date. E vou colocar aqui, o que eu estou printando, tá? Já no meu código oficial. Estou com a janela aqui aberto no meu segundo monitor para ir acompanhando com você. Eu vou colocar aqui, então vai ser try down, get by date, SQL, vai ser o SQL que eu acabei de montar, e o new data que eu acabei de fazer, tá bom? Só que, olha só, o last and try by dates, ele está precisando de um parâmetro. De onde que ele é chamado? Ele é chamado aqui no home e por isso ele está com um problema. Tá? Se você mostrar aqui o browser, tudo que está em vermelho, tá vendo? Tudo que está em vermelho, nesse caso aqui o home, é o que está com problema. Então esse home.txt está com problema, se você vier aqui ele está falando alguma coisa. Olha só, então aqui vamos fazer um pequeno exercício aqui de debug e ele está falando assim, ó, eu espero um argumento, mas eu encontrei 0. Estou traduzindo o que está aqui em cima para você. Expected 1 argument, but got 0. Tá certo? Então ele tá recebendo 0 aqui. E o que a gente vai fazer para que ele receba corretamente? A gente vai colocar então aqui menos 7. Vou colocar fixo aqui, ó, menos 7, tá bom? Então menos 7 é a quantidade de dias que eu quero com que o last and try by date trabalhe, tá bom? Então agora o que eu vou fazer com você? Agora a gente vai vir aqui no database.ts, eu vou literalmente destruir todo o meu banco de dados. Então vou dar um drop table aqui, ó, vou descomentar isso daqui. Cuidado para não esquecer esse código aqui e ir para cliente, para produção, tá? Senão vai dropar o banco de dados do indivíduo inteiro. Eu vou dropar esse banco de dados, eu vou executar isso daqui dropando, tá certo? Depois eu vou vir aqui comentando e depois a gente vai inserir esses valores para que esses valores estejam vindo de forma correta, combinado? Então vamos lá. Então vamos lá, eu executei o processo aqui de dropping, ou seja, eu descomentei, rodei e comentei de novo. Por isso, todos os valores estão sendo inseridos, todos os valores estão limpos aqui, tá certo?
E aqui agora eu fiz uma inserção só para a gente poder fazer um teste e as coisas aqui rodaram, legal? Vamos então começar a fazer, depois a gente vai começar a fazer uns pequenos ajustes aqui, mas vamos concentrar basicamente em fazer com que a gente possa enxergar esse getByDate. E olha só, o getByDate ele está pegando aqui em função da data e hora do meu dispositivo. Meu dispositivo então aqui está com a data de 12/1/2019, que foi a data que eu liguei. Se você pegar, no seu caso, o seu dispositivo vai estar com a data atual, mas se você estiver trabalhando com emulador, se você simplesmente fechar aqui, ele entra em estado de hibernação, tá bom? Então, a hora que ele desperta de novo, ele vai despertar com a data anterior, a data antiga que ele estava rodando, então ele não atualiza. É uma desvantagem. Então, se você estiver rodando com emulador, só fique atento a essa questão. Bacana? Dado isso, o getByDate, então, aqui, ele rodou de uma forma bem interessante. Agora a gente vai fazer o getByCategory. O getByCategory, que é o gráfico, ele também precisa ser feito, né? Ele também precisa ter esse mesmo processo, que é o... Vamos lá. getByCategory, tá aqui. Eu vou fazer com que tenha um copy-paste aqui. Tá? Um copy-paste aqui, bem legal. Vou ajustar isso aqui, o new data, não vou esquecer, tá? Senão, tem uma vez no código que eu esqueci, enfim, fiquei dando voltas aqui e foi muito chato, que depois você sabe, quando um errinho às vezes de ponto e vírgula, um errinho bobo, a gente fica lá batendo cabeça, né? Então coloquei aqui, vou colocar o critério tá aqui, critério tá aqui. Ok, e vou transformar esse group by para cá. Então vou chegar aqui, SQL mais igual, passar ele para cá. Opa, fecha aqui. Nunca esqueça de dar esse espacinho, tá? Você vê que eu dou às vezes alguns espaços, porque você não pode esquecer que se por acaso concatenar isso aqui junto, você vai ter um probleminha. Então getByCategory, o getByCategory ele precisa também aqui de days, e aqui eu vou passar o days para ele. Deixa eu só ver como é que tá o account. Opa, desculpa, a gente precisa fazer o mesmo processo aqui, ó. Na verdade, que é o criteria e o data, ok? Então, dado isso, agora a gente vai precisar fazer o que? A gente vai precisar, então, agora ajustar a função que chama ela, que no caso é a home, que eu vou colocar aqui de novo, -7, tá? Vamos ver, count for load and tries, opa, é aqui, -7, tá bom? Então, load by categories. Agora esse load and tries aqui é aquela função que carrega os lançamentos, a listagem de lançamentos. Então a gente também vai precisar ajustar ela de quebra. Só que ela é um pouco mais fácil, porque a gente vai criar uma função chamada last in tries. A função last in tries dentro aqui do account, tá? Tem aqui, ó, all in tries. Vou colocar aqui, ó, last in tries. Vou colocar aqui day. Eu vou ajustar a função getAll, né, que a função getAll ela vai receber também a mesma coisa. Então eu vou pegar aqui, copiar, colar. Por isso você precisa ficar bem atento, porque é um copy-cola aqui errado vai fazer com que você erre todo o processo, criteria, e vou colocar aqui o data, tá certo? Você está acompanhando, né? Se você não estiver acompanhando muito bem, o que você pode fazer? Você pode pausar o vídeo, né, e ir olhando no seu código, voltar a olhar de novo. É porque eu não quero ficar explicando toda hora a mesma coisa para não ficar enjoativo, né? Não ficar muito enjoativa a aula aí e a aula seguir muito longa, enfim, tá bom? getAll. Agora vamos vir aqui no entry_down e vir aqui no getAll. Então, getAll, peguei isso aqui, ela também precisa receber esses parâmetros, e aqui é um let, lembra do let?
Vamos lá, agora esse order aqui, ele vai ter que vir para cá. SQL mais igual isso aqui, sempre dá um espacinho para cá para não ter problema com o where. E que mais? Basicamente é isso. E agora eu vou ter que passar esse new data para cá. Deixa eu dar uma conferida rápida aqui no meu código oficial. Vamos lá, get all. Basicamente é isso que eu estou fazendo. E agora o last entries ele precisa ser chamado aqui, ó. Só ver que ele está reclamando aqui. O all entries. O all entries não precisa de... Opa, olha só o erro que eu cometi. Tá, vou colocar aqui, ó. Eu inverti as coisas, tá? Last entries. Agora sim. É aquilo que eu falei pra você. Tanto copy e cola que daqui a pouco você começa a ficar malucão. Como eu brinco com meu filho aqui. Eu vou colocar aqui last entries, vou colocar aqui menos 7. Você já está percebendo que esse menos 7 está sendo repetido toda hora, não é verdade? Então, se amanhã o comportamento padrão do aplicativo ser menos 10, sei lá, por algum motivo, você vai ter que sair caçando tudo quanto é lugar do código. Então, você já sabe que você precisa melhorar um pouquinho essa situação. Então, agora a gente vai fazer um teste, a gente vai rodar esse aplicativo e vamos ver como é que ele vai se comportar. Então, estou aqui com o meu aplicativo, como você pode perceber, então eu tenho aqui as categorias, né, tem os últimos lançamentos e esse gráfico aqui de fundo não está aparecendo porque ele vai começar a aparecer à medida que você for realizando lançamentos, como a gente já viu e já conversou. Bacana? Então, basicamente é isso que a gente precisava fazer, construir todos esses gráficos aqui e os últimos lançamentos em função do que? Em função do que está no banco de dados. Então, com isso, a gente consegue completar a nossa missão, em que essa missão ela vai ser, será a de pegar do banco de dados. A gente só vai fazer uma última situação aqui, que essa data aqui ela não está sendo a data real que está lá. Então, por isso, a gente vai fazer um pequeno ajuste. Vamos lá, fazer esse pequeno ajustezinho. Esse componente ele é o entry_list.html e olha só, ele está fazendo aqui de forma errada. Vamos ver como é que a gente faz então, desculpa, para a gente poder estar formatando, tá? Então, para formatar, basicamente é isso aqui. Olha só, a gente usa um pipe, tá? Eu copiei e colei aqui para evitar que fique digitando toda hora. Seria assim, entry add, daí você dá um date short. Quando você faz esse pipe aqui, como você fez no Currents, olha só, o Currents, só que esse date aqui, ele aceita um formato. E para que se a data fique num formato curtinho, a gente vai deixar com essa formatação, legal? Ainda a gente vai deixar aberta essa descrição e esse endereço, porque a partir do momento que eu estiver pegando a posição geográfica, eu posso, eventualmente, se tiver sinal de internet, enfim, tem uma série de situações, pegar qual que é o endereço atual ou então pedir para a pessoa digitar. Mas por enquanto, como a gente não tem essa funcionalidade no aplicativo, a gente vai deixar isso aqui dentro do chassi do aplicativo. Legal? Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula, desses ajustes no banco de dados. Tem mais algumas coisinhas que a gente precisa fazer, visualização do saldo atual na hora de inserir, por exemplo, um valor. Mas são pequenos detalhes aí que a gente vai ajustando com o tempo, mas você está vendo aqui que no bom sentido, o grosso do aplicativo, ele está bem refinado, bem direitinho, bem legal, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa aula. Forte abraço, tchau, tchau.